Capítulo 22. O silêncio de então quando a máscara foi posta de lado e seu rosto foi descoberto era tudo menos esperado. Ele sentou em silêncio e olhou para ela, para cada um dos olhos de Intoma, e de volta para o ensopado fumegante, e de volta para ela. Isso continuou por tanto tempo que a cabeça de Intoma se inclinou um pouco e os pequenos apêndices semelhantes a pernas que faziam uma formação crescente dupla na lateral de sua cabeça realmente se contraíram para frente e para trás. Bem? Intoma perguntou finalmente. Um dos olhos de Intoma estava fixo em Bertra, mesmo que não fosse óbvio, ela podia sentir a preocupação por ela no rosto mais legível da elfa. Finalmente ele falou, sim. Ah, professora Intoma, você vai dar a primeira mordida, você é a anfitriã e a comida está ficando mais fria que a temperatura do meu corpo. Ele sorriu para ela, e a boca dela abriu um pouco. Você não tem nada a dizer? Intoma perguntou a ele. Não, é só o seu rosto, e ele combina muito bem com você? Tenho que dizer, invejo você por ter tantos olhos de rubi, eles são muito lindos. Então disse e apontou 2 dedos de uma mão bruscamente em direção à sua. Infelizmente, tenho apenas 2, muito inferiores ao baú de tesouro de um rosto que você tem. Obrigada, sim, vamos comer. Intoma saiu apressadamente, e eles imediatamente começaram a comer. O vinho fluía livremente, assim como a conversa durante o jantar, e em poucos minutos Intoma esqueceu completamente que não estava usando sua máscara. O que há com esse vinho? Então finalmente perguntou e inclinou o copo para dar uma olhada. Eu deveria ser imune a veneno e beber apenas pelo gosto maravilhoso, mas eu juro que me lembro vagamente de como era ficar um pouco bêbado antes de me tornar um morto-vivo. Isso foi há muito tempo também, então devo estar bem adiantado. De uma editora de criação de runas, imagino. Bertra sugeriu. O que agora? Então e Intoma perguntaram ao mesmo tempo. Uma prensa de criação de runas. Ela repetiu e olhou para os 2 rostos inexpressivos. Nós ouvimos você, mas explique, por favor. Então perguntou. Uma prensa de runas, eles as usam para dar o que equivale a maldições temporárias de baixo nível que correspondem aos sintomas do consumo de álcool. Foi expressamente projetada para permitir que os mortos-vivos e paladinos negros, com resistência total ou alta a veneno, compartilhem a experiência de beber com seus amigos. A rainha Zeshti me deu uma garrafa feita com elas de presente. Bertra explicou, não é muito, você não vai desmaiar, mas você fica um pouco tonto, com a cabeça leve e assim por diante por um tempo. Uau, eu nem sabia que eles tinham trabalhado em algo assim. Então disse e olhou para o líquido vermelho escuro ondulante com uma nova reverência e lambeu os lábios novamente. Eu ouvi falar disso pela primeira vez quando alguém encomendou um livro sobre a história básica da criação de runas. Bertra deu de ombros, homenzinho estranho, um anão, se você pode acreditar, ele parecia obcecado com a ideia de que a criação de runas poderia oferecer a solução para trabalhar com um lingote curioso que ele tem em sua posse há anos. Ele falava muito sobre suas teorias, francamente era chato para mim, mas ele era legal o suficiente. Ele disse que foi ele quem projetou a cela que a Papa usou para montar o Lazirdark na batalha, mas eu não tenho ideia se ele estava dizendo a verdade sobre isso. Bertra deu de ombros. De qualquer forma, ele mencionou isso para mim, e eu mencionei para a rainha, e quando fiquei curiosa, ela me trouxe uma garrafa de presente como forma de agradecimento pelo meu trabalho compilando as histórias dos elfos escravizados pela teocracia. Um olhar de agonia cruzou o rosto de Bertra quando ela parou de falar. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela piscou para conter as lágrimas. Seu entusiasmo se foi e suas mãos caíram em seu colo. Você estava, sinto muito. Então confessou, e quis dizer isso, pobre mulher, coisas horríveis aconteceram com os elfos naquele pesadelo. Bertra balançou a cabeça vigorosamente. Esqueça, isso não é uma boa conversa para um jantar. Intoma tomou a iniciativa, limpando a garganta desnecessariamente antes de dizer, acredito que terei uma turma de bom tamanho para mim quando o novo semestre começar, graças a você. De jeito nenhum, você fez um show excelente, tudo o que eu fiz foi servir de suporte para exibir sua grandeza. Ele levantou um dedo em direção ao teto enquanto proclamava animadamente o quão bem ela tinha se saído, e a última tensão na sala se dissipou. Ela é extraordinária. Bertra concordou.
Olhando para então com o tipo de aprovação fraternal que se dá a um garoto que demonstra interesse por um irmão, ela o olhou de cima a baixo. Ele é tecnicamente um heteromorfo, e um usuário de uma forma incomum de magia, e um estranho de longa data, talvez faça sentido. Ela é? Ele é? A antiga Berenice sentiu brevemente como se tivesse sido lançada de volta à infância e estivesse assistindo a uma peça de teatro de algum antigo romance trágico. Sabe? Tenho pensado desde o nosso tempo na praia no Reino Sagrado. Bertra tentou não deixar seu próprio sorriso perplexo tomar forma. E isso foi uma luta. Este corpo é de um jovem elfo. Há quanto tempo os elfos têm esses anos bobos sobre eles? Oh, meu Deus, não me diga que sou o equivalente a uma adolescente tardia pelos próximos 200 anos. Ah, e daí? Intoma perguntou brevemente, batendo seu copo no dintam quando ele e ela encheram outro copo. Manali pegou a garrafa da mesa, desapareceu de vista e voltou com uma nova. Seu rosto rígido e neutro não se comoveu com a leviandade ao redor dele, com suas feições de orc enrugadas, um estudo de indiferença enquanto ele tirava a rolha da garrafa, soltando-a com o polegar. Bem, faz séculos que não tiro férias de verdade, e sejamos francos, Intoma, nós duas estamos tão ocupados que não tivemos tempo de nos atualizar direito. Então, e se eu tirasse um mês ou mais de folga aqui? Posso ficar em um hotel, eles têm excelentes aqui. A declaração de Bertra foi imediatamente interrompida. De jeito nenhum, eu tenho um quarto de hóspedes, fique comigo até que esteja pronta para ir para casa, ficarei feliz em recebê-la. Intoma exclamou, os pequenos apêndices ao redor de seu rosto balançando para frente e para trás com tanta excitação selvagem que quando Bertra falou, ela não conseguiu deixar de pensar. Intoma, você nunca deve ter permissão para jogar pôquer sem essa máscara. Ela guardou a provocação para si mesma, mas acrescentou em voz alta, se não fosse uma imposição. Claro que não. Intoma disse imediatamente, batendo um dos dedos de sua mão de inseto na mesa, eu insisto. Bem, se você insiste, o que posso fazer além de aceitar sua generosidade? E, se não for pedir muito, talvez você e seu companheiro possam me mostrar o lugar? Não venho aqui há anos e depois que eu for embora vai demorar muito para que eu possa voltar. Bertra respondeu com um pequeno sorriso que não conseguiu conter. Seria divertido, eu deveria dar aula para um colega amanhã, mas posso resolver isso, porque não nos levo para a arena? Os professores ganham assentos gratuitos mais um convidado. Então propôs. É um encontro. Intoma disse, e nem percebeu como ela havia dito isso.